Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu farei a resenha do melhor livro que eu li em 2020 até agora. E é um livro que, por sinal, está na lista obrigatória de livros para o vestibular da Universidade de São Paulo, que é O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, uma das maiores poetas da nossa literatura nacional. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer aos novos seguidores, né, às novas pessoas que estão acompanhando aqui o canal. Sejam muito bem-vindos e vamos começar! Como eu disse anteriormente, Cecília Meirelles é uma das maiores poetas da nossa literatura. Isso mesmo, poeta. Ela não gostava muito do termo poetisa, não. Além de poeta, ela era pintora, professora. Então ela foi muito importante para o nosso enriquecimento cultural, né? O nosso enriquecimento literário. E além disso, ela foi a primeira mulher do país a receber o prêmio Olavo Bilac. Este prêmio é um prêmio voltado para poesia. Então, né, as melhores poesias, né, os autores das melhores poesias acabam recebendo esse prêmio. E ele faz parte da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras é uma academia que foi criada pelo Machado de Assis e que visa desenvolver e valorizar a nossa cultura, a nossa literatura nacional, o nosso idioma. Embora a Cecília Meirelles não tenha feito parte da Academia Brasileira de Letras, né? Mas ela recebeu importantes prêmios na nossa literatura, como o Prêmio Jabuti, o Olavo Bilac, enfim. Se nós pensarmos na escrita, Cecília Meirelles ela fez parte da segunda fase do modernismo, que foi um movimento que teve início em 1922 aqui no Brasil, e foi um movimento predominantemente iconoclasta, ou seja, um movimento que visava quebrar os mitos que permeavam o fazer poético. Então, especificamente, os artistas da segunda fase, né, do modernismo, que tem grandes nomes como Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, são artistas que estão voltados para a introspecção, voltados para a importância do papel do indivíduo na sociedade. Porque se nós pensarmos no contexto histórico da época, não é muito bom, não. É um período entre guerras, né? É um período de ascensão de regimes totalitários, vai ter início uma ditadura aqui no Brasil, que será em 1937, com Getúlio Vargas. Então, um momento de muita instabilidade política, um momento de muita instabilidade econômica, porque houve a quebra da Bolsa de Valores em 1929. Então, os artistas, eles sabem que esses sentimentos de angústia, de medo, estão permeando a sociedade. Além disso, nós precisamos pensar um pouco na vida da autora. Cecília Meirelles, ela foi casada 2 vezes. A primeira vez que ela casou, o marido dela, né, que sofria de depressão, acabou se suicidando. E a Cecília, ela perdeu os pais muito cedo, quando ela ainda era criança. Então isso faz com que a escrita da Cecília Meirelles seja mais voltada a temas relacionados à morte, à psicologia, à melancolia. Então são temas mais voltados para o interior do indivíduo, temas relacionados à efemeridade do tempo. Enfim, nós precisamos pensar isso para entendermos um pouco sobre a sua escrita. O Romanceiro da Inconfidência é a obra mais conhecida da Cecília Meirelles. Ele foi publicado em 1953 e foi, eu acho que um dos livros mais difíceis que a escritora já escreveu, né? Porque ela demorou cerca de 10 anos para conseguir reunir todo esse fazer poético que criou uma das lindas obras da nossa grande Cecília. Bem, embora publicado em 1953, o Romanceiro da Inconfidência se passa lá no século XVIII, basicamente na região de Vila Rica, que hoje nós conhecemos como Ouro Preto, que foi a região de busca pelo ouro. Então, as primeiras jazidas de ouro aqui no Brasil foram encontradas em 1693. E desde então, começou uma corrida mesmo em busca dessas jazidas, desses diamantes, tanto por estrangeiros que vinham aqui para o Brasil para conseguir esse ouro, tanto pelos senhores de terra, que mandavam os seus escravos irem lá buscar. Em 693, o descobrimento das primeiras jazidas. Em 1750, aqui no Brasil, tem início do período pombalino,
que é o Marquês de Pombal, que é um ministro que vem lá de Portugal para comandar as finanças aqui do Brasil, porque o Brasil, nesse período, era uma colônia, e a função da colônia é enriquecer a metrópole sempre. E nesse período, né, como havia muito contrabando principalmente de ouro, porque o ouro ele poderia ser escondido em pó, ele poderia ser contrabandeado em pó, Marquês de Pombal decide criar as casas de fundição, que são casas que obrigatoriamente passarão o ouro para a Barra, para evitar que esse ouro fosse contrabandeado. Eles começam a cobrar impostos em relação a esse ouro, ou seja, você pode explorar esse ouro, mas parte dele irá para Portugal. Tanto que eles criaram o Dia da Derrama. A derrama foi um dia escolhido pelo governo português para que eles cobrassem impostos em relação ao ouro, porque havia pessoas que tinham muitas dívidas e não conseguiam pagar estes impostos. Então, o governo português estava realmente ameaçando invadir a casa das pessoas e levar tudo que tivesse lá para conseguir pagar esse imposto que deveria ser cobrado, né? E é nesse contexto que ocorre a história do livro. Então nós temos os Inconfidentes que criam esse movimento de Inconfidência Mineira lá em 1789. É um movimento que não dá certo, foi apenas conspiração, foi um movimento que não chegou necessariamente a ocorrer, porque um dos participantes desse movimento secreto acabou delatando o movimento e muitas pessoas foram exiladas, e uma delas foi executada, esquartejada, que é o Joaquim José, conhecido como Tiradentes porque era dentista. Então a história ela gira em torno desse contexto, desse processo de luta por independência, luta por liberdade, por fim de impostos. A Cecília, em Romanceiro da Inconfidência, ela fala sobre a injustiça que estava presente na nossa política, na própria justiça mesmo, porque todos os participantes, né, quase todos os participantes da Inconfidência Mineira, eles foram exilados, exceto Joaquim José, porque ele era o que possuía menos recursos, ele não possuía terras, ele não era rico como os outros participantes, e ele recebeu a culpa de todos os outros. Então Cecília Meirelles fala sobre uma região que deveria supostamente ser rica, já que havia todas aquelas jazidas de ouro, só que todo aquele ouro foi lavado com sangue, com suor, tanto dos inconfidentes que lutaram por liberdade, tanto das pessoas que foram escravizadas para capturar esse ouro, porque era um processo muito difícil de captação, muito arriscado, muitas pessoas morriam em busca desse ouro. É um livro que não tem muito como você dar spoiler, porque ele fala de coisas que realmente aconteceram na nossa história. O Romanceiro da Inconfidência é chamado de romanceiro porque são 85 poemas intitulados romances. Temos poemas curtos que não possuem aquela métrica, né, aquele rigor formal, e são poemas que possuem rimas, né? Esses poemas eles são independentes, então é um livro que você não precisa ler linearmente, eu diria assim. Você pode escolher quais poemas você quer ler, porque você consegue entender mesmo assim. E é um livro que tem uma dose de musicalidade. Se nós pensarmos, uma das características da escrita de Cecília Meirelles é a questão da musicalidade, porque ela sofreu muitas influências do movimento simbolista, que foi um movimento também que aconteceu aqui no Brasil antes do modernismo, que é um movimento que tem um certo rigor formal, tem a questão da musicalidade, de temas relacionados ao misticismo, à religiosidade. E essa foi uma das principais características que estão presentes em Romanceiro da Inconfidência. Então você consegue ler os poemas cantando. Eu escolhi 2 poemas que falam um pouco sobre essa luta em busca da liberdade que as pessoas queriam, mas que não sabiam como lutar porque eram reprimidas se não tivessem dinheiro. E também lerei eles para que vocês entendam um pouco sobre a escrita desse livro, a estruturação, já que é uma das grandes obras, é uma das principais obras da Cecília Meirelles, né? É importante sempre nós pensarmos, se um livro é leitura obrigatória, é por algum motivo, certo?
E pensar que a Cecília, ela dedicou a vida inteira dela a isto, a lecionar, a estudar a nossa história e apresentar isso de uma maneira tão bela, sabe? Pensar que foi uma mulher que escreveu, embora ela não tenha participado da Academia Brasileira de Letras, a primeira mulher que subiu à Academia Brasileira de Letras foi a Raquel de Queiroz, porém ela foi muito importante porque ela participou de um mundo predominantemente masculino e ela conseguiu escrever de forma muito bela o que nossa história reprimiu, o que nossa história negou, a liberdade. Este é o romance 33, ou do cigano que viu chegar o alferes. Só para vocês entenderem um pouco a estruturação e a questão da musicalidade. Não vale muito o Rosílio, mas o homem que vem montado, embora venha sorrindo, traz sinal de desgraçado. Parece vir perseguido, sem que se veja soldado, deixou marcas no caminho, como de homem algemado. Fala e pensa como um vivo, mas deve estar condenado. Tem qualquer coisa no juízo, mas sem ser um desvairado. A estrela do seu destino leva o desenho estropiado, metade com grande brilho, a outra de brilho nublado. Quanto mais fica um sombrio, mais se ilumina o outro lado. Duvido, que se deslinde o seu fado. Vejo que vai ser ferido e vai ser glorificado, ao mesmo tempo sozinho e de multidões cercado, correndo grande perigo e de repente levado, ou sobre um astro divino, ou num poste de enforcado. Então, basicamente, ela está falando aqui sobre o futuro do Joaquim José, né, o futuro do Tiradentes, que é a forca. Embora ele trabalhe por todos em busca dessa liberdade em relação a Portugal, ele será o único que pagará todos os problemas que causaram essa conspiração da Inconfidência Mineira, né? Porque ele foi o único entre todos os habitantes que teve a coragem de lutar por liberdade. E agora eu lerei para vocês o poema 49, o romance, né, 49, ou da reflexão dos justos. Foi trabalhar para todos, e vede o que lhe acontece, daqueles a quem servia, já nenhum mais o conhece. Quando a desgraça é profunda, que amigo se compadece? Tanta serra cavalgada, tanto palude vencido, tanta ronda perigosa, em sertão desconhecido. E agora é um simples alferes, louco, sozinho e perdido. Talvez chore na masmorra, que o chorar não é fraqueza. Talvez se lembre dos sócios dessa malograda empresa. Por eles, principalmente, suspirar de tristeza. Sábios, ilustres, ardentes, quando tudo era esperança e agora tão deslembrados até de sua aliança. Também a memória sofre e o heroísmo também cansa. Não choram somente os fracos, o mais destemido e forte um dia também pergunta, contemplando a humana sorte, se aqueles por quem morremos merecerão nossa morte. E eu recomendo que, caso você leia esses poemas, eu recomendo que você leia eles com calma. Então você leia, faça um pouco de reflexão sobre o que está escrito, que se nós lermos correndo, nós não conseguimos entender muito sobre o que ela está tentando comunicar a nós. Basicamente, Cecília fala que aquele que tem dinheiro sempre se safa dos problemas. Pessoal, essa é a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa uma curtida ou segue o canal e até o próximo vídeo.